Olá pessoal do Cálculo 2, então dando continuidade, vamos falar agora da seção 7.3, que são as substituições trigonométricas. Então, toda vez que eu tiver uma expressão dessa forma aqui, por exemplo, eu quero calcular a integral, onde tem esse termo aqui, raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, e provavelmente alguma expressão aqui, dx, uma outra expressão aqui, dx. Então, eu vou usar as identidades trigonométricas, fazer uma mudança de variável, transformar a integral que envolve essas expressões aqui em integrais de funções trigonométricas através aí das substituições trigonométricas. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Vamos primeiro recordar aí as identidades trigonométricas. Então, aqui se coloca 3 identidades trigonométricas, né? Essas identidades aqui vêm dessa expressão aqui, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 para todo θ, né? Todo θ real, aí, usando o parâmetro em radianos. Aí. Então, se eu isolo uma dessas duas, por exemplo, se eu isolar cosseno ao quadrado, eu vou obter cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado, ou eu posso muito bem isolar aqui, né, seno ao quadrado, e colocar seno ao quadrado como sendo 1 menos cosseno ao quadrado. Vai depender aqui do que ficar mais fácil na integral que eu estou trabalhando. Então, uma das identidades é essa aqui. Então, para eu poder, por exemplo, aqui, desse ponto aqui, né, extrair a raiz quadrada desse valor aqui, né, isolar o cosseno de θ, né, no caso aqui eu tenho aqui cosseno ao quadrado de θ igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Se for interessante aqui, eu extrair a raiz quadrada dos dois lados. Né? Então, se eu extrair a raiz quadrada de cá, extrair a raiz quadrada de cá, esse valor aqui sempre maior ou igual a zero, que eu estou com o quadrado aqui. Então, quando eu extraio a raiz quadrada aqui, esse aqui, né, fica módulo de cosseno de θ, porque raiz quadrada, né, de um número elevado ao quadrado é o módulo dele. O módulo dele é sempre um valor positivo, né? Ele retorna, aqui no caso, raiz quadrada de y ao quadrado é igual ao módulo de y, e esse valor aqui retorna y se o y for maior ou igual a zero, e retorna menos y se o y for menor que zero. Então, de qualquer forma, o módulo de y retorna um valor maior ou igual a zero. Então, do lado esquerdo aqui, eu vou ter aqui o valor absoluto de cosseno de θ. Do lado direito aqui, 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, se eu faço essa substituição aqui, x igual a seno de θ, essa substituição aqui, eu vou ter aqui o valor x ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Se eu pego essa expressão aqui, a menos seno ao quadrado, aliás, a mais x ao quadrado, a menos x ao quadrado, então eu estou aqui com a ao quadrado, aliás, a ao quadrado, menos x ao quadrado, isso aqui é a ao quadrado, menos a ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ. Coloco o a ao quadrado em evidência, fica a ao quadrado, que multiplica 1 menos seno ao quadrado de θ. Mas 1 menos seno ao quadrado de θ, esse aqui é cosseno ao quadrado de θ. Então, isso aqui fica igual a ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Então, quando eu extraio a raiz quadrada aqui, eu vou extrair a raiz quadrada aqui. Então, raiz quadrada, deixa eu colocar aqui, raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, nesse caso aqui, né, quando eu faço a mudança de variável, usando essa substituição aqui, x igual a seno de θ, eu vou obter a ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Aqui, né, então fica raiz quadrada de a ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui é raiz quadrada de a ao quadrado
vezes raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ. Agora sim, né, vai sair a raiz, aqui vai ficar módulo de A. Então, em geral, eu vou pegar um A positivo, né? Então, vamos supor que esse A aqui seja positivo. Vou pegar aqui um A positivo. E aqui fica módulo de cosseno de θ. Então, isso aqui fica A vezes módulo de cosseno de θ. Então, para eu tirar o módulo aqui, então vamos lá no ciclo trigonométrico. Né? Vou trabalhar aqui com cosseno maior ou igual a zero. Então, esse aqui é o eixo dos senos, esse aqui é o eixo dos cossenos, orientação positiva para cá e orientação negativa para cá. Então, se eu saio daqui, por exemplo, de menos π sobre 2 e vou até π sobre 2, o valor do cosseno aqui é sempre positivo. Então, cosseno de θ, ele é sempre maior ou igual a zero, quando θ aqui está entre o intervalo aqui menos π sobre 2, π sobre 2. Então, isso aqui, nesse intervalo aqui, né, vai ficar a cosseno de θ. E para eu usar a função seno, né, eu tenho que observar aqui no caso que o seno de θ vai ser maior ou igual a zero quando θ varia, né, desse intervalo aqui, que é o zero, até o π. Então, vou ter esse valor aqui que é positivo. Então, θ que está no intervalo aqui, né, de 0 até π. Ou num similar a ele, né? Por exemplo, 2π até 3π, enfim. Mas trabalhando aqui em torno da vizinhança do zero, né? Aqui, 0 até π. Bom, então essa é a substituição, né? Quando eu tenho aqui, né, uma expressão dessa forma aqui. Agora, quando eu tenho uma expressão dessa aqui, aqui está errado, né? Que é ao quadrado mais x ao quadrado, para eu obter essa substituição aqui. Aliás, fazer a substituição aqui e obter com essa identidade trigonométrica aqui a resolução dessa expressão aqui. Então vamos lá, voltar lá aqui. Estou aqui com a expressão a ao quadrado mais x ao quadrado. Quadrado mais x ao quadrado. Vamos ver o que dá aqui. Eu vou usar essa substituição aqui. X igual a tangente de θ. Então aqui eu vou colocar x igual a vezes tangente de θ. Então, vamos voltar nessa identidade trigonométrica aqui. Como é que a gente obtém essa identidade trigonométrica aqui? Eu sei que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Divido tudo por cosseno ao quadrado de θ, vai ficar seno ao quadrado de θ. Supondo aqui, né, no intervalo onde o cosseno aqui é diferente de zero. Né? Seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui é tangente ao quadrado, então fica tangente ao quadrado de θ. Essa parte aqui é 1. E 1 sobre cosseno é secante, então isso aqui fica secante ao quadrado de θ. Então, que é essa identidade aqui, né? 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ. Então, vamos lá usar essa substituição aqui. A igual a tangente de θ. Então, faço a substituição A igual a tangente de θ. Então, isso aqui fica igual a ao quadrado mais x ao quadrado, fica ao quadrado mais a ao quadrado vezes tangente ao quadrado de θ. Coloco o a ao quadrado em evidência, vai ficar raiz de a ao quadrado, que é a, vezes raiz de 1 mais tangente ao quadrado de θ. 1 mais tangente ao quadrado de θ, a gente fica secante ao quadrado. Então fica a vezes raiz de secante ao quadrado de θ. Isso aqui dá a vezes o módulo de secante de θ. Secante é 1 sobre cosseno, então fica a, que multiplica 1 sobre módulo de cosseno de θ. E a gente viu que o cosseno de θ é maior ou igual a zero nesse intervalo. Então, para isso aqui fazer sentido, né, para eu tirar o módulo, aliás, é só trabalhar com
θ aqui, né? Agora no intervalo aberto, de menos π sobre 2, né, para não atingir o zero, e π sobre 2, intervalo aberto, né? Então isso aqui fica sempre maior do que zero. Então essa substituição aqui fica fácil, né? Agora, com essa substituição, que agora com o negativo dessa aqui, né, eu uso, ao invés, né, dessa substituição aqui, eu vou usar, ao invés dessa identidade aqui, né, eu vou passar o 1 para o lado de cá, né, vai ficar isolar aqui tangente ao quadrado de θ, e fica tangente ao quadrado de θ igual a secante ao quadrado de θ menos 1, e eu uso essa substituição agora, né, A igual a secante de θ. Aí observa aí os intervalos, né, onde o módulo desse valor aqui, secante de θ, é maior ou igual a zero. Bom, enfim, vamos a um exemplo aí. Aqui, por exemplo, aqui no exemplo 1, pede para calcular raiz quadrada de a menos x ao quadrado sobre x ao quadrado. Então vamos lá, estou nessa situação aqui. Raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, aqui ele está pedindo para usar essa substituição aqui, né, e usar essa identidade aqui, sugerindo aqui, né, uma sugestão. Vamos colocar lá, aqui. Então, eu estou na situação aqui, vamos pegar o a positivo, né? Estou na situação aqui, a menos x ao quadrado, e nessa situação, ele pede para usar a substituição x igual a seno de θ. X igual a seno de θ. E usar a identidade trigonométrica 1 menos seno ao quadrado de θ igual a cosseno ao quadrado de θ. Então, 1 menos seno ao quadrado de θ igual a cosseno ao quadrado de θ. Ou o contrário, né? 1 menos cosseno ao quadrado de θ igual a seno ao quadrado de θ. Mas se eu usasse uma substituição contrária, né, eu teria que colocar aqui, mudando, para x igual a cosseno de θ. Porque aí sim eu caio em outra situação. Então vamos lá. Eu estou aqui, né? Eu quero essa expressão aqui, raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado. Estou trocando o x por a seno de θ. No caso aqui, ó, meu a é 9. Então, eu vou fazer substituição aqui. Aliás, o meu a ao quadrado é 9. Então, o meu a é 3. Então, eu vou fazer substituição x igual a 3 seno de θ. Então, vai ficar aqui, isso aqui fica igual, né, 9 menos x ao quadrado, que é 9 vezes seno ao quadrado de θ. E embaixo aqui, x ao quadrado, que é 9 vezes seno ao quadrado de θ. Coloco o 9 em evidência, tiro para fora da raiz, vai ficar 3, né? Raiz de 9 é 3. Vamos fazer passo a passo aqui, né, para não confundir aqui. Coloco 9 em evidência, vai ficar 9 vezes 1 menos seno ao quadrado de θ. Raiz aqui. Sobre 9 vezes seno ao quadrado de θ. Mais aqui, raiz de produto é produto das raízes. Então fica raiz de 9, que é 3, vezes raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ. Aqui embaixo, sobre 9 vezes seno ao quadrado de θ. Bom, mas aqui eu posso cancelar 9, aqui 3 com 3 e o 9 com 3 vai ficar 1/3, né? Ou seja, vai ficar 3 embaixo. E 1 menos seno ao quadrado, eu posso trocar por cosseno ao quadrado. Então vai ficar raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ. Sobre 3 vezes seno ao quadrado de θ. Mas cosseno ao quadrado de θ, ele é módulo de cosseno.
Então, raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ é módulo de cosseno. Módulo de cosseno de θ. Sobre 3 vezes seno ao quadrado de θ. Bom, mas vamos trabalhar com θ, onde isso aqui seja positivo. Então, vamos trabalhar com θ aqui. Como aqui é integral indefinida, né? Posso escolher aqui a variação do θ. Vou trabalhar com θ aqui entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Bom, aqui o θ é positivo. Mas nessa variação, o seno fica dá zero, né? Por exemplo, se eu pego aqui, estou aqui com o eixo, se eu pego o eixo dos senos e aqui o eixo dos cossenos, menos π sobre 2 vai daqui até menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Π sobre 2 aqui, passa pelo seno igual a zero. Mas eu não quero seno igual a zero. Então, vou pegar aqui de 0 a π sobre 2, restrito. Então, eu pego o θ de 0 até π sobre 2, restrito, né? Porque aí o cosseno fica sempre positivo e o seno também. Então, ou seja, preciso do seno aqui diferente de zero. Né? Então, nesse intervalo aqui, isso aqui dá cosseno de θ sobre 3 seno ao quadrado de θ. Aqui estou trabalhando, então, com o θ variando aqui de 0 a π sobre 2. Bom, mas eu fiz essa substituição aqui, x igual a 3 seno de θ. Então, eu preciso aqui do dx. Então, se o x é igual a 3 seno de θ, como é que é meu dx? É a derivada de x em relação a θ. Derivada de 3 é 3, derivada de seno de θ é cosseno de θ, e aqui agora fica dθ, derivando em relação a θ. Então, como que fica essa integral aqui? Integral de raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dx. Então, isso aqui fica integral de raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado nesse intervalo aqui. Isso aqui é cosseno de θ sobre 3 vezes seno ao quadrado de θ. Essa parte aqui. Né? Agora, o dx é 3 vezes cosseno de θ. Então, isso aqui fica 3 vezes cosseno de θ. Cosseno de θ dθ. Bom, esse 3 aqui vai cancelar com esse, fica cosseno vezes cosseno da cosseno ao quadrado. Então, fica integral de cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado dθ. Mas cosseno sobre seno é cotangente, ou seja, é 1 sobre tangente. Então, isso aqui fica integral de cotangente ao quadrado de θ dθ. Então, eu preciso saber qual é a primitiva de cotangente ao quadrado. Então, vamos só relembrar aqui que da relação trigonométrica aqui, estou aqui com seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Bom, eu quero aqui, por exemplo, aqui eu tenho cosseno cotangente de θ. Cotangente é 1 sobre tangente. Né? 1 sobre tangente é cosseno sobre seno. Ou seja, eu quero saber a relação aqui de cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Então, eu pego aqui, vou dividir isso aqui. Eu quero cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Vamos dividir isso aqui por seno ao quadrado de θ. Eu divido isso aqui por seno ao quadrado de θ. Aqui eu vou obter seno ao quadrado sobre seno ao quadrado, que é 1, mais cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado vai dar cotangente ao quadrado. Então, isso aqui é 1 mais cotangente ao quadrado de θ, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ. Mas o que é 1 sobre seno ao quadrado de θ?
só relembrando a notação aqui, ó, secante de θ é 1 sobre cosseno de θ. Cossecante é 1 sobre seno. Então, cossecante de θ é 1 sobre seno de θ. Então, 1 sobre seno de θ ao quadrado é cossecante ao quadrado de θ. Então, voltando aqui, isso aqui, eu quero saber a integral de cotangente de θ, né? Então, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui. Então, a integral de raiz de 9 menos x ao quadrado, raiz de 9 menos x ao quadrado, até aqui, né? Sobre x ao quadrado, dx, até agora, está dando aqui integral de cotangente ao quadrado de θ. Então, fica integral de cotangente ao quadrado de θ. Dθ. Aqui. E o que é isso? Bom, cotangente ao quadrado de θ, vamos agora essa relação aqui. Ó. Cotangente ao quadrado de θ é igual a cosseno, cossecante, aliás, cossecante ao quadrado de θ menos 1. Estou isolando aqui cotangente ao quadrado de θ. Então, isso aqui fica integral de cossecante ao quadrado de θ menos 1 de θ. Bom, mas aí fica a integral de cossecante ao quadrado de θ dθ menos integral de 1 dθ. Essa integral aqui é fácil, né? Então, isso aqui fica integral de cossecante ao quadrado de θ dθ menos integral de 1 dθ. Em relação a θ é o próprio θ. Mais uma constante. Bom, depois a gente vai ter que voltar, né, para a variável x. Bom, mas primeiro a gente vai ter que resolver isso aqui. Né? O que é integral? Qual é a primitiva de cossecante ao quadrado de θ? Então é só relembrar, né, ou ir numa tabelinha lá e verificar que a derivada de cotangente de θ dá o negativo dessa expressão aqui. Então, o que é cotangente de θ? Cotangente de θ é cosseno de θ sobre seno de θ. Então, fica a derivada da de cima. Derivada de cosseno é menos seno. Então, fica menos seno de θ vezes de baixo. Então, dá menos seno ao quadrado de θ. Menos derivada de baixo, que é cosseno, vezes de cima. Fica cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de θ. Sobre de baixo ao quadrado. Seno ao quadrado de θ. O de cima dá menos 1, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Com esse menos aqui, vai ficar menos 1. Menos 1 sobre seno ao quadrado de θ. Então, fica seno ao quadrado de θ. Mas o que é seno ao quadrado de θ? Seno ao quadrado de θ é cossecante ao quadrado. 1 sobre seno ao quadrado de θ é cossecante ao quadrado. Fica menos cossecante ao quadrado de θ. Então, esse resultado aqui, como a derivada de cotangente de θ dá menos cossecante ao quadrado de θ, primitiva de cossecante ao quadrado de θ é menos a cotangente. Então, isso aqui fica menos cotangente de θ menos θ mais constante. Esse aqui é o resultado em θ. Agora eu preciso voltar para a variável x. Então, vamos lembrar aqui, ó, que eu peguei o x como sendo 3 seno de θ. Então, eu preciso saber qual é esse resultado aqui quando eu volto para a variável x. Então, vamos lá verificar. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar, deixa eu separar isso aqui. Vou colocar na outra página aqui. Então, eu estou na seguinte situação. Estou integrando, integral indefinida, de raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dx. A gente fez a mudança de variável aqui, né? X igual a 3 seno de θ. X igual a 3 seno de θ. E obteve aqui, né, esse resultado aqui.
em θ, isso aqui vai ficar menos cotangente de θ, então menos cotangente de θ mais θ mais constante. Bom, agora eu preciso voltar para a variável x. Bom, como eu usei essa substituição aqui, né, eu vou voltar para a variável x aqui, vai ficar então seno de θ é igual a x sobre 3. Então, aplico a função inversa aqui, né, fica θ igual a arcosseno, né, ou seno a menos 1, prefiro usar arcosseno, que é a mesma coisa, né, de seno a menos 1, então fica arcosseno de x sobre 3. Então, aqui eu volto para arcosseno de x sobre 3. Agora eu preciso disso aqui, ó, cotangente de θ. O que é cotangente? Cotangente de θ é o inverso da tangente. Então fica cosseno de θ sobre seno de θ. O seno de θ é x sobre 3. Então aqui é x sobre 3. O que é cotangente? O que é cosseno, aliás? Eu estou aqui, né, com a relação trigonométrica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Isolo o cosseno. Cosseno ao quadrado de θ igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de θ, né, é x ao quadrado sobre 3. Então isso aqui fica 1 menos x ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Né? Então fica x ao quadrado sobre 9. Então o meu cosseno, vou extrair raiz aqui, né, vai ficar raiz de cosseno ao quadrado de θ, que é o módulo de cosseno, vai ficar raiz de 1 menos x ao quadrado sobre 9. Posso deixar assim, né? Eu posso tirar o mínimo aqui, vamos deixar assim. Então, isso aqui vai ficar módulo de cosseno de θ igual a raiz de 1 menos x ao quadrado sobre 9. Bom, como eu estou trabalhando aqui com θ entre 0 e π sobre 2, isso aqui é cosseno, então isso aqui implica, né, que cosseno de θ é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado sobre 9. Então agora eu posso voltar aqui, ó, aqui, né? Esse aqui é raiz de 1 menos x ao quadrado sobre 9. Agora eu quero esse valor aqui, ó. Menos cotangente de θ em função de x, então vai ficar menos raiz de 1 menos x ao quadrado sobre 9 sobre x sobre 3, que é essa parte aqui, né? Mais θ. O meu θ aqui é arco seno de x sobre 3 mais constante. Bom, então esse valor aqui é o resultado dessa integral aqui. É bem complexo, né? Bem trabalhoso de fazer, mas fazendo as substituições direitinho e usando as relações trigonométricas direitinho, a gente consegue fazer. Então vamos ficar por aqui. Próxima aula e a gente continua.